falar sobre menopausa e climatério, que é uma doença, né, uma síndrome, né, que acomete aproximadamente 35 milhões de mulheres brasileiras entre 35 e 65 anos de idade. O que é a menopausa? A menopausa é quando você fica 12 meses sem menstruar, né? Então é a interrupção da menstruação por um período de 12 meses. Significa o fim da sua vida fértil, né? A mulher não pode mais engravidar e há uma diminuição absurda de hormônios sexuais, né? Principalmente o estrogênio. E o climatério é o período que antecede a menopausa. São esses 12 meses aí até que a menstruação termine, 12 meses ou mais, né? Geralmente dura muito mais de 12 meses. Então, enquanto não se chega na menopausa, enquanto não se tem 12 meses sem menstruação, esse período a gente chama de climatério, né? E o que acontece nesse climatério? Por diversos motivos, mas principalmente por questão hormonal e principalmente por déficit de estrogênio, nós temos uma série de efeitos colaterais, né? O primeiro deles, que é o mais comum, que faz com que a maioria das mulheres procure o médico, são os sintomas vasomotores. O que são isso? São os famosos calorões, né? Que são os fogachos, que eles acontecem do pescoço para cima, não tem hora do dia para que apareçam, a variação pode durar 5 segundos, 10 segundos, como pode demorar até meia hora, né? Isso varia de mulher para mulher, e a intensidade também varia de mulher para mulher. E é uma coisa que incomoda muito, né? Que atrapalha o sono, então a mulher acorda de madrugada com calor e depois o próprio organismo, como mecanismo compensatório, causa um calafrio para esfriar o corpo, então daqui a pouco ela está morrendo de frio e isso incomoda tanto a mulher como o parceiro, né? O que acaba descontrolando todo o eixo da casa. E seguido disso você tem uma sudorese excessiva, a mulher começa a apresentar um excesso de suores que ela não tinha, né? Então as principais alterações são sudorese, fogachos, alteração do humor, super significativa, a malabilidade do humor, aquela mulher que está boazinha agora, daqui a meia hora ela está mal-humorada e ela chora o tempo todo, não sabe porquê, e antes ela não era assim. Uma diminuição significativa da libido, um ressecamento vaginal importante, que atrapalha também, causando dor durante o ato sexual. E alterações da bexiga, que causam um desconforto urinário, que muitas vezes é confundido com infecção urinária de repetição, e um aumento das idas ao banheiro, um aumento do número de micções. Então é uma pessoa que acaba indo ao banheiro várias vezes, e isso provavelmente por conta de déficit de estrogênio. Então esses são os sintomas precoces do climatério, né? São os sintomas iniciais da doença. Existem os sintomas tardios, que são mais graves, e por isso que é importante você fazer o diagnóstico do climatério e menopausa logo no início, para você tentar prevenir esses efeitos tardios, que são probabilidade maior de infarto, de AVC, né, que é o derrame, aumento do colesterol ruim, diminuição do colesterol bom, osteoporose, você tem uma diminuição da absorção do cálcio significativa, e obesidade, né? A mulher no climatério, ela chega a aumentar o peso dela em 20% de gordura visceral. Isso ocorre por conta da diminuição do estrogênio e por conta da diminuição da enzima lipase lipoproteica, que são os dois reguladores da gordura no nosso organismo. E isso faz com que haja um aumento maior da gordura abdominal, né? Abdômen e flancos acabam aumentando mais, e são os piores locais para se ter acúmulo de gorduras, que é onde tem o maior risco de ter doença cardiovascular. E como é que se faz o diagnóstico da menopausa, né? O diagnóstico da menopausa ele é basicamente clínico. Aquela paciente que chega no consultório com aqueles sintomas que eu falei, de calores, sudorese em excesso, uma labilidade de humor, o cabelo caindo, o cabelo extremamente ressecado, a pele muito seca, isso é uma questão muito comum das mulheres, o ressecamento da pele, a pele vai perdendo aquele brilho que tinha antes. Então, o diagnóstico da menopausa é basicamente clínico, né? E as alterações do ciclo menstrual, eles começam a falhar, é aquela mulher que passa a menstruar de 2 em 2 meses, ou ela passa a menstruar 2 vezes no mês, o ciclo menstrual ele fica irregular. A nível de laboratório, a nível de exame de sangue, o que a gente tem para fazer são os hormônios. O mais importante, o que diz assim, realmente você está na menopausa, é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, esse hormônio ele passa a aumentar na menopausa. Então, o diagnóstico da menopausa é um diagnóstico simples, é importante ser feito logo no início, para que se comece o tratamento de imediato para evitar todos esses sintomas desagradáveis, né? E como é que a gente trata a menopausa, né? Toda mulher precisa tratar a menopausa?
Tem paciente que chega no consultório, doutor, olha só, eu estou bem, meus exames estão alterados, aqui eu acho que eu estou na menopausa, aí você olha o exame, a paciente está na menopausa, mas eu não tenho nenhum sintoma, eu preciso tratar? Não. Se ela não tem nenhum sintoma, não há por que tratar. A gente vai tratar aquelas mulheres que têm sintomas, né? E como é que se trata, né? Hoje a gente tem a terapia de reposição hormonal, que foi extremamente estudada durante anos e anos, e hoje a gente tenta dar tratamento individualizado para cada paciente, né? Cada indivíduo é um ser único. O tratamento, quando se fala de terapia de reposição hormonal, o mais importante é o tratamento ser individualizado. Com isso a gente consegue reduzir os riscos e potencializar os efeitos, que é o que a gente quer, né? E hoje a gente tem várias vias de administração desses hormônios, né? Tem a via oral, né? Que são os comprimidos, tem o gel, né? Que é a transdérmica, que a gente passa na pele, tem os adesivos que você troca, faz trocas de 2 em 2 meses ou de 15 em 15 dias, dependendo da dosagem que você coloca, e cada mulher vai se adequar melhor a um método específico, né? O importante é que seja a dose para cada paciente, tem uma dose específica. E quem não pode fazer terapia de reposição hormonal? Né? Existem algumas contraindicações absolutas para a terapia de reposição hormonal. Quem teve câncer de mama ou de endométrio, ou geralmente quem tem história familiar próxima, mãe ou tia de câncer de mama, que seja um câncer de mama genético, e aí tem como você fazer um exame de sangue para saber se essa mulher teve um câncer de mama genético, se ela tem essa propensão genética para ter câncer, ou se foi por algum fator externo que esse parente próximo teve câncer. Quem teve trombose venosa, arterial ou de pequenos vasos, história de isquemia cerebral grave, alteração grave no fígado e alteração renal grave também. Então essas são as contraindicações absolutas para a terapia de reposição hormonal. Claro que cada médico vai examinar o paciente, se de repente a paciente tem uma hipertensão que não está controlada, também vai contraindicar o uso de hormônio, né? E para essas mulheres que não podem fazer uso de hormônio, existem outras terapias, né? Existem os fito-hormônios, que são hormônios que eles se ligam aos sítios do estrogênio, são estrogênios-like, e eles também aumentam o nível de estrogênio, muito mais devagar do que os hormônios, nada se compara aos hormônios, mas eles dão uma amenizada nos sintomas. E o mais importante de tudo, mudar o estilo de vida, né? Tem que fazer ginástica, a gente briga muito com essa questão da musculação, que muitas mulheres não gostam, não têm o hábito de fazer musculação, e a musculação é essencial, principalmente para a prevenção da osteoporose, que começa nessa idade. Uma alimentação mais saudável, né? Diminuir o estresse, faz yoga, tai chi chuan, fazer alguma coisa para dar uma desestressada. Então, assim, se você conseguir unir a terapia médica com essas terapias alternativas, você consegue ter um efeito aí de uma melhora de 90%, 95%, e as mulheres conseguem ter uma vida normal. Você tem mulheres hoje de 65 anos, 70 anos, que fizeram terapia de reposição hormonal por 5, 7 anos, estão jovens, bonitas, fazem exercício. Então, assim, sentir aqueles calores, ter esses efeitos colaterais hoje em dia não é mais aceitável. Temos tratamento para isso tudo. É só procurar um médico especializado, um médico que trabalha com terapia de reposição hormonal ou modulação hormonal bioidêntica, né, que são os que têm menos efeito colateral, e ter uma vida feliz, uma vida saudável. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, que é a menopausa e o climatério, que é um assunto extenso, então nós ainda vamos ter um segundo bloco sobre isso, onde nós iremos falar sobre a importância da parte nutricional, né? Vamos falar dos alimentos mais importantes para melhorar os sintomas da menopausa, e vamos falar também do famoso chip da beleza, né? Que são os implantes hormonais que têm ajudado muitas mulheres nesse tratamento para a menopausa. Obrigada, até a próxima.